programa Doc.com está de volta. O assunto agora são as eleições deste ano. Eleições 2018, uma série de medidas em relação à legislação eleitoral vai passar a vigorar a partir deste pleito. Para expor para a gente aí um pouco a respeito do que muda, enfim, do que está em vigor para as eleições deste ano, nós conversamos agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Luiz Setembrino. Boa noite, Setembrino. Boa noite, é uma honra pelo convite, estamos à sua disposição. Pois é, sempre, né, de 2 em 2 anos aí a gente volta a conversar com mais afinco. É verdade. Porque a questão de legislação eleitoral, ela não é, sempre tem alguma modificação de uma eleição para outra, né? Para este ano, 2018, aí, qual seria, de repente, aí, uma das principais mudanças em relação ao que não era permitido em 2016 e vai passar a ser permitido agora em 2018? Bem, houveram 2 leis em outubro, promulgadas e publicadas em outubro de 2017, 13.487 e 488. E ela alteraram parte do Código Eleitoral, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos e da Lei das Eleições. Isso no que diz respeito à propaganda, gasto de campanha, arrecadação de campanha, internet, data especialmente aqui dos 2 pleitos eleitorais, 8 e 28 de outubro. Então tiveram algumas mudanças significativas, por exemplo, mini trio elétrico, que podia sair anunciando o nome do candidato nas ruas, das suas qualificações, das suas propostas. Agora isso só é permitido em carreata, passeata, quando houver uma atividade coletiva do candidato ou do partido. Ou seja, individualmente não pode mais. O carro de som que andava aí pelo centro da cidade com o nome do candidato e o jingle não pode mais. Isso não, sozinho o carro não pode mais e nem o candidato em cima falando. A menos que ele faça uma carreata para essa finalidade e aí tem então um agrupamento coletivo e que isso é permitido. Ou seja, no caso de comícios ali, usava-se muito antigamente, né, os comícios. Hoje em dia parece que o povo não tem muito atrativo aí por comícios mais. Com relação ao comício, ele continua autorizado. Em dias normais, que não seja o dia do encerramento, você só tem que comunicar à autoridade policial e é o primeiro que comunica, preserva o lugar para vai fazer o comício. Então ele pode ir até a meia-noite. O dia do encerramento, que antecede um dia antes das eleições, então o máximo seria, digamos assim, até as 2 horas da madrugada. Então tem que haver essa comunicação e aí sim o mini carro, que faz a propaganda, aqueles mini trio elétrico, melhor dizendo, né? Ou trio elétrico, eles poderão atuar no comício. Mas hoje fica claro que aquele tempo em que o candidato pagava alguém para ficar anunciando o nome dele com o veículo, isso não vai ter mais. Só acabou. 2 questões que eu considero primordiais nestas eleições, até por conta dessas mudanças que houveram. É a questão, primeiro, da internet, né? As eleições passadas já foram muito para a internet, até por conta das limitações, e também o tete-a-tete, o contato direto do candidato com o eleitorado, né? Logicamente que reduziu-se o tempo da campanha, né, de 90 para 45 dias, é um tempo mais curto, mas mesmo assim um candidato aí que quiser ter esse, com certeza vai ter que estar aí na conversa, no diálogo, frente a frente com o eleitor. E, logicamente, a questão do horário eleitoral gratuito na televisão. Mas, falando da internet, sempre fica aquela dúvida, é possível impulsionar uma publicação, né, pagar para uma rede social, ali, divulgar para mais pessoas um material? Isso passou a ser permitido? Passou, então eu explico, né? Para essa eleição que vem agora, a propaganda na internet inicia no dia 16 de agosto. Após essa data, o partido, coligação, o candidato ou representante do candidato pode contratar uma rede social como o Facebook, o Instagram, para um post impulsionado, por exemplo. Então, de repente, você está olhando ali sobre comida no Instagram, de repente vem a foto do teu candidato, ou melhor dizendo, do candidato da cidade de Ponta Grossa, ou até pode coincidir com o seu candidato, né? Sim. Vamos dizer assim. E aí, isso então hoje é permitido. Então, que ele tenha uma página no Facebook e esse post impulsionado. Mas só pode ser contratado pelo partido, coligação ou candidato ou seu representante. Então, não pode qualquer simpatizante fazer isso. E só pode o post impulsionado para destacar as qualidades positivas do candidato. Eu não posso fazer isso para agredir, falar mal do adversário, né?
ou falar de pontos negativos do adversário. Isso não é permitido sob pena de uma multa e direito de resposta. Então, isso é uma medida interessante. Agora, em relação a isso também, tem que chamar a atenção que é o seguinte, quando você fez a página, esse post está assim colocado, ele pode ficar no dia da eleição como está a página, por exemplo, do Facebook, se for o caso. No entanto, ele não pode criar um novo post impulsionado. No dia da eleição. No dia não pode ter novo. Ou melhorar aquele que está ali, por exemplo, fazer com que a foto se torne em destaque diferentemente do que era. Daí também não pode. Aí vai ter uma multa e a Justiça Eleitoral pode determinar a retirada imediata também. Então, isso configura crime para o candidato. O que é grave, porque qualquer condenação de 6 meses a 1 ano e multa, ainda que não vá para a cadeia, preste serviço comunitário, ele poderá perder, terá os direitos políticos suspensos. E, em consequência disso, se ganhar, pode não assumir o cargo em disputa. Existe um limite de quanto o candidato, o partido, a coligação pode gastar em um post ou não? Pois olha, neste caso não há um limite. Não há um limite. A lei eleitoral ela permite que seja feito isso desde que seja prestado contas. Então eles não disseram, olha, você pode gastar até tanto. Mas onde é que está o limite? O limite está no que o candidato propõe, que a lei diz que ele pode gastar. Certo. Então, para deputado estadual é 1 milhão, para deputado federal é 2,5 milhões. Para senador e governador depende do número de eleitores do estado. Então o Paraná, que está em torno de 8, não passa de 10 milhões, seria 9 milhões e 100 para o governador e 3,5 milhões para o senador. Para o presidente da República é 70 milhões, no segundo turno mais 35. Então, digamos, o limite está para o deputado estadual em 1 milhão. Se ele, com todos os gastos de campanha, por exemplo, deslocamento, seu pessoal de trabalho, enfim, filmagem, tudo isso que ele vai colocar na propaganda eleitoral gratuita, por exemplo, somar um valor que ultrapasse 1 milhão, ele não pode fazer tudo o que ele quer ou tudo o que ele deseja. Então, ele deve ter que criar prioridades para esse fim. Não há como aumentar, efetivamente. E aí também tem uma multa pesada para o candidato. Nós estamos falando em cifras, em números, né? A respeito aí de possíveis gastos dos candidatos. E a partir desta eleição, falando um pouco em nível nacional, mas que também vai aí abranger todos os candidatos, esse fundo público de campanha que foi aprovado, ele já está valendo para essa eleição e se esse fundo público aí, ele veio um pouco compensar o que foi aprovado lá atrás, que foi o fim do patrocínio privado, né? A doação privada aí de empresas para as campanhas. Hoje as pessoas jurídicas não podem fazer nenhuma doação. Pessoa física, ela pode doar até 10% do valor bruto, de acordo com o imposto de renda arrecadado no ano anterior, ou estimável em dinheiro até R$40 mil, que antigamente era 80. Então, esse é o que pode ser feito por aquele que quer ajudar um determinado candidato, só a pessoa física, né? Então, não há como você, evidentemente, buscar recursos perante a pessoa jurídica. Então, por isso criou-se o fundo partidário, que foi aumentado, passou para quase 850 milhões de reais, um pouco mais, que está à disposição dos partidos, e o fundo especial de campanha, que vai totalizar, se não me engano, 2,5 milhões aí. Então, vai para quase 4 bilhões de reais à disposição dos partidos. Como é que vai ser repartido isso? 2% do valor, e vai entrar em vigor o crédito desse dinheiro, será feito pela União no dia 1º de julho desse ano. 1º de julho? Junho, 1º de julho, a União pega esse dinheiro do fundo especial... Já tem 30% reservado e coloca lá. E coloca para os partidos. 2% vai a todos os partidos que estejam o seu estatuto registrado no TSE. Depois 38%, ou melhor dizendo, se não me engano, 38% vai para aqueles que tenham no mínimo um representante na Câmara Federal. E depois desse 38%, você ainda teria mais 50% repartido em 42% para a Câmara dos Deputados, de acordo com os seus representantes, e 15% no Senado. Só que essa migração que teve agora entre 80 deputados, por exemplo, e entre um outro número elevado de senadores que trocaram de partido, isso não vai influenciar, porque vai valer a data 17 de agosto do ano passado para efeito desse dinheiro
integrar os partidos. Então, uns terão mais, outros terão menos, ainda que os deputados tenham saído do seu partido. Certo. Gostaria de tratar até de um episódio que aconteceu recentemente, onde um grupo de jovens fez uma vaquinha, né? Ou seja, se uniram e patrocinaram aí a colocação de outdoor, né, para um pré-candidato aí à presidência da República. Isso é permitido? É pré-campanha? É campanha antecipada? Como que a legislação trata dessa questão? Bom, a lei das eleições, ela, no artigo 36, ela prevê que o pré-candidato possa, evidentemente, dar entrevistas, se encontrar com a comunidade, fazer reuniões com o partido em âmbito fechado para discutir projetos de interesse da sociedade, mas, no entanto, ele não pode fazer a propaganda eleitoral. O que é propaganda eleitoral para a legislação eleitoral? É aquela que busca divulgar o cargo que o candidato pretende, por que partido ou coligação, o seu número e solicitar, digamos, pedir o voto ao eleitor. Então, esse preseletismo, que vamos dizer assim, que o político tem e que é necessário na democracia, em que você está sempre, o candidato, ele não eleito, ele tem que estar sempre em contato com o eleitor, senão ele acaba esquecido. E candidato que não é lembrado, não é votado. Então, o que ele não pode é fazer a propaganda eleitoral. Então, o TSE tem um posicionamento já claro nisso, né? Então, se evidentemente é apenas a divulgação das qualidades do candidato, ainda que por outdoor, não configuraria propaganda eleitoral. Isso, o outdoor é proibido, ainda que eletrônico, também durante o período eleitoral, quando começa a propaganda eleitoral no dia 16 de agosto. Então, isso que antecede nesse sentido, essa divulgação, um panfleto de alguém que já é deputado, no sentido de divulgar o seu trabalho administrativo, político e falar dos seus interesses em sendo candidato, isso não constitui, evidentemente, crime eleitoral, nenhuma infração administrativa eleitoral, nada. Isso é permitido pelo sistema democrático. Tá certo, então a gente está chegando ao final deste bloco, teríamos aí muita coisa que conversar, mas vamos fazendo aí, Setembrino, em doses homeopáticas, como se diz aí na saúde. Certamente já fica o convite para retornar em outras oportunidades, à medida que vai chegando aí as eleições e as datas, né, de prazo aí vão sendo vencidas. Nós vamos conversando aqui com o Luiz Setembrino para passar para a gente o que pode, o que não pode, afinal de contas as eleições envolvem todos nós eleitores. É importante só dizer que as urnas eletrônicas é a grande desconfiança do cidadão, do eleitor. Daí agora o TSE vai determinar que 5% dessas urnas têm o voto impresso. Então o eleitor vê o voto impresso, confirma e ele vai para uma caixa. Mas só 5%, isso é muito pouco. Então eu vejo assim que a Associação dos Peritos da Polícia Federal, depois que a Procuradora-Geral disse que teria que suspender que não era o caso de fazer esse voto impresso, eles disseram que a única maneira de se ter a garantia de auditar qualquer urna no caso de alegação de fraude. Isso é importante realmente e esperamos que esse 5% possa aumentar aí para as próximas eleições aí e, logicamente, cada vez que se ter a garantia de que o voto, né, foi aquele, realmente ele legitima aí a democracia. Afinal de contas, não é possível parar dúvidas em relação a isso. Nós chegamos ao final desse bloco, na sequência a gente volta, nós temos aí mais um bloco, uma entrevista com o secretário de Obras e Serviços Públicos aqui de Ponta Grossa, Márcio Ferreira, falando a respeito das ações da pasta. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado.